Bom, gente, explicar aqui o funcionamento da planilha, certo? Essa planilha ela foi montada seguindo a estratégia do Buy and Hold, que é basicamente uma estratégia que você escolhe bons ativos em renda variável, né? Sendo ações, fundos imobiliários, estoques ou REITs, se for nos Estados Unidos. E a estratégia consiste em basicamente você comprar, se for ações, boas empresas, se for fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, e segurá-los por tempo indefinido. E com o objetivo de lá na frente viver seja dos dividendos, dos proventos, ou viver basicamente do que esses ativos vão render, né, para você. Então a estratégia é essa. Se você tiver alguma dúvida, você pode pesquisar no Google, né, para poder entender melhor. Bem, a planilha ela foi montada para você definir os percentuais que você julga ser ideal, né? Seja em renda fixa, seja em renda variável, seja em investimentos no Brasil ou nos Estados Unidos, no caso de renda variável. E o percentual em cada um desses ativos, certo? Ações, fundos imobiliários, estoques e REITs. Então você preenche seus percentuais ideais, aqui já está preenchido em exemplos ilustrativos. Aqui eu coloquei 50% em renda fixa, 50% em renda variável, mas você pode colocar, sei lá, eu quero ter 40% em renda fixa, 60% em renda variável. Aqui se tiver tudo preenchido dando 100%, certo? A carteira dando 100%, renda variável dando 100%, e aqui dando 100% ele vai mostrar ok. Se tiver com erro, ele vai mostrar um erro aqui, certo? Então essa soma tem que bater. E aí definido esses objetivos em cada uma dessas classes de ativos e ativos, você vai preencher também os campos amarelos das outras abas. Então aqui já está preenchido também de maneira ilustrativa, certo? Não é recomendação de compra, de nada disso. É só para poder ilustrar o funcionamento da planilha. Então assim que você preencher qualquer coisa aqui, ele automaticamente vai puxar a cotação do que você preencher, certo? Vamos botar pets aqui, por exemplo. Também um exemplo aqui ilustrativo, certo? Vai puxar a cotação automática. Você vai preencher a quantidade que já tem e vai colocar o peso. O peso aqui, se você quiser que cada um tenha o mesmo percentual objetivo, né? Dele dentro da carteira de ações, por exemplo, né? Aqui nós estamos na carteira de ações. Então, aí você vai preencher todo igual, né? Que no caso peso 1 para todos, né? Se quiser, por exemplo, que PETS tenha peso 2, ele vai ter um percentual objetivo maior. Vamos botar aqui que eu tenho 10 ações da PETS, por exemplo. E aí você vai fazer isso em todas as abas, certo? Na aba de ações, na aba de fundo imobiliário, se você pretender ter algum desses ativos, em alguma dessas classes de ativos, né? REITs e estoques, né? Bem, aí você preenche aqui também renda fixa, se você tiver alguma coisa aqui. Se você tiver alguma coisa fora dessas classes aqui de renda fixa, você pode modificar e colocar aqui quanto você tem. Aqui é a aba de reserva de emergência e os aportes aqui de renda variável. Então, se você colocou alguma coisa em renda variável no mês, você pode lançar aqui e ele vai calcular a rentabilidade da sua carteira. Aqui aportes anteriores a 2020, se você também quiser lançar aqui, você pode lançar. Bem, então é isso. Dado esses exemplos aqui ilustrativos, que eu já lancei aqui qualquer coisa, ele vai calcular aqui. Ele vai aqui na aba de rebalanceamento geral, ele percebeu que você tem 32 mil em renda variável e 0 em renda fixa, sendo que o seu ideal é 50-50, né? Então ele vai mandar comprar renda fixa nesse momento, né? Então vamos dizer, por exemplo, que você foi lá e comprou renda fixa, né? Comprou 40 mil em Tesouro IPCA. Aí você vai na aba carteira de novo e ele agora percebeu que você tem 40 mil e 32 mil aqui em renda variável, né? Então a renda variável ficou mais para trás, né? Ele está com 44% atualmente e o ideal é 50%. Então ele está mandando você comprar renda variável. E aí você quer ter 50% no Brasil e 50% nos Estados Unidos. Ele percebeu que você tem menos no Brasil, né? Seu percentual aqui está 31 no Brasil. E o ideal é 50%, então ele está mandando você comprar no Brasil. E aí ele vai analisar isso aí até o final, né? Ele vai ver que você tem menos ação do que você definiu, então ele vai mandar comprar ação. Se você quiser olhar
por curiosidade, essa aba aqui de valores, você pode olhar, mas se você quiser olhar só esse quadrinho aqui no final, ele já faz todo esse cálculo aqui e já manda você comprar aqui, por exemplo. O que está mais para trás são ações, então dentro de ações ele vai ver o que é que está mais para trás, ele está vendo o que está mais para trás, pets, né? Você tem menos pets do que deveria ter. Aqui a planilha diz quanto falta, né? Então aqui faltam 59 ações da pets, que correspondem a esse valor para poder fazer esse rebalanceamento, né? Primeiro ele vai rebalancear a carteira, né? Assim, então vai rebalancear a carteira de ações, né? Então 59 ações da Pets é justamente o que falta para poder bater esse percentual ideal aqui da Pets, né? De acordo com o que você definiu no peso. Respeitando sempre essa ordem aqui, né? De renda fixa, Brasil e Estados Unidos. Ele sempre respeita a ordem aqui, primeiro lá de cima, descendo até chegar nos ativos propriamente ditos, né? Então, mas se você quiser desconsiderar esse aqui, né, essas quantidades, você pode comprar mais, não tem problema. O importante é comprar o que está mais para trás, né? Que é o que ainda não se valorizou, teoricamente. Se você quiser olhar também, tem essa aba aqui do lado. Se você não quiser respeitar o balanceamento geral da carteira, quiser burlar por algum motivo, você pode respeitar apenas a proporção entre ativos do mesmo país, né? Então, se você quiser respeitar apenas a proporção entre ações e fundos imobiliários, ou stocks ou REITs, né? Por algum motivo você queira investir em renda variável só no Brasil ou só nos Estados Unidos, neste momento, né? Aí você vai olhar aqui, né? No caso ele está mandando comprar ações, né? Aqui no Brasil, e nos Estados Unidos está mandando comprar REITs, né? Lembrando que, de acordo com a carteira geral, ele não está mandando comprar REITs, né? Por conta que quem está para trás aqui é o Brasil, né? Mas se você quiser estar burlando aqui esses percentuais, você pode comprar nos Estados Unidos. No caso que está mais para trás, entre stocks e REITs, é REITs. Então, você olha aqui para poder apenas considerar essas proporções entre ações e fundos imobiliários ou entre stocks e REITs. E aqui você vai ter, de acordo com a corzinha, né? Ações azul, fundos imobiliários vermelho, stocks amarelo e REITs roxo, né? Ele está mandando comprar REITs essa quantidade, nesse valor em reais. E aqui ações nessa quantidade, nesse valor em reais. Para balancear a carteira toda, você vem aqui e na verdade é ações, né? Bem, também vale a mesma coisa, né? O importante é que você compre o que está mais para trás. Então, se você quiser desconsiderar esses valores, quiser aportar mais, não tem problema. Aqui nessa parte aqui de baixo, ele calcula a rentabilidade da sua carteira total, né, de renda variável, para ver como é que... Então ele considera seus aportes em renda variável e ele dá o lucro com base nisso, né? Um detalhe aqui é que nos aportes você não considere os proventos nem os dividendos, nem os juros sobre capital próprio, porque teoricamente esses já são rendimentos, né, da sua carteira de ações. Então se você for reaportar esses proventos, você não lança eles aqui, que aí ele já calcula essa rentabilidade aqui ajustada, né, aos dividendos e proventos ou juros sobre capital próprio. Bem, esse quadro aqui, esse gráfico aqui, dá um panorama geral da carteira, né, considerando todas as classes de ativos que você tem. Então, por exemplo, aqui está dizendo que eu tenho muito Google, tenho 28% da carteira em Google, nesse exemplo ilustrativo, né. Ele dá um panorama geral da sua carteira. Indo em cada aba de ações agora, explicando algumas outras coisas, aqui a gente tem esse layout aqui na aba de ações, né? Aqui, de acordo com os pesos que você atribui, ele vai dar a estratégia, sua estratégia como é que está, né? Então, de acordo com os pesos que você atribuiu, a estratégia é que você tenha 28% em pets, aqui nesses exemplos aqui, né? 14% em Bradesco, e assim vai. E aqui, se você preencher aqui o setor de cada um dessas ações, ele vai dizer como é que está a estratégia de acordo com o que você definiu por pesos, né? A estratégia por setores. Isso aqui não é um panorama atual da carteira de acordo com o movimento do mercado e das cotações. É de acordo com a sua estratégia. Na aba de fundos imobiliários, do mesmo jeito, né? E nas outras abas, do mesmo jeito, né? Voltando aqui para as ações, só explicar esses quadrinhos aqui, né?
Como eu disse lá na aba de carteira, para você rebalancear a carteira é que ele diz a quantidade que você teria que comprar de pets. Aqui para você considerar só o rebalanceamento por país, né? Ele também está mandando aqui, nesse exemplo, a mesma quantidade, respeitando apenas a proporção entre ações e fundos imobiliários, né? E aqui só para rebalancear a carteira de ações, né? Ele também, nesse exemplo, está mandando a mesma quantidade, né? Então, o pets está mais para trás. Se eu comprar 59 de pets, eu vou estar respeitando apenas essa carteira de ações, né? Então, vamos dizer que eu compro 59, vou ficar com 69, né? Então, ele já calcula aqui que o percentual está batendo aqui com o percentual que você quer, né? Ou seja, rebalanceou aqui pets, né? Aí outras coisas vão ficar para trás, porque isso aqui é dinâmico. Bem, agora já está mandando comprar um Ambev. Bem, é basicamente isso, eu acho. Se você tiver alguma dúvida, pode contactar meu e-mail, certo? Contactar por e-mail que eu vou respondendo na medida do possível.